Boa tarde, amigos e amigas. Gostaria de falar nesse instante, ler um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Jeremias, no seu capítulo 35. Esse texto ele conta, parte do que é contado por Jeremias, da palavra de fidelidade. Boa tarde, Pedro Henrique. Da palavra de fidelidade que Deus traz para nós. Muitas vezes, a gente fica questionando por que Deus não tem nos abençoado, porque não tem acontecido algumas coisas em nossas vidas, porque não temos conseguido aquilo que tantos almejamos. Mas muitas vezes nós se encontramos distantes de Deus, se encontramos desobedecendo. E na palavra de Deus, no capítulo 35 de Jeremias, no versículo 14, o profeta Jeremias traz uma palavra para nós. Boa tarde, Edilson Souza. A seguinte palavra, Jeremias, capítulo 35, versículo 14. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedeceram às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não obedeceste. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei as vossas ações, e não sigais a outros deuses para que sirvai servi-los. Assim ficareis na terra que eu vos dei, a vós outros, os vossos pais, mas não os inclinastes os ouvidos, nem os obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardam os mandamentos de seu pai, que lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu. Meus amigos, a gente pensar que muitas vezes coisas não acontecem em nossas vidas porque não obedecemos a Deus. Se você está ouvindo esse vídeo, se você está vendo, porque Deus quer falar com você. Deus trouxe a oportunidade para você repensar a sua vida. Muitas vezes Deus tem falado com você, meu filho, minha filha, eu estou aqui dizendo, vai por aqui, não vai por ali. Mas seu coração busca fazer aquilo que não é da vontade de Deus. Você não obedece, você vai pelo outro caminho e às vezes você fica se queixando porque não deu certo. Porque não deu certo os meus planos, porque eu planejei e na hora H não chegou a acontecer, porque não tem dado certo nada para mim. Muitas vezes você fica se questionando, mas como você é como filho, você obedece seus pais? Lá no livro de Êxodo, capítulo 20, o 5º mandamento, que eu não lembro agora exatamente o versículo, ele diz, honra teu pai e tua mãe para que prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu acho que é Êxodo capítulo 20, versículo 12. E esse versículo nos diz uma coisa, filho obediente terá sucesso. Filho obediente conseguirá bênçãos, prolongará os seus dias sobre a terra. E você tem obedecido ao seu pai terreno e ao seu pai eterno, tem obedecido a Deus, tem feito o que é da vontade de Deus ou tem obedecido a outros deuses? Esse texto nos faz refletir que as pessoas, elas vinham adorando outros deuses, e Deus disse que desde a madrugada, muito tempo, vinha pregando, e as pessoas não obedeciam. Aos filhos de Jonadab foi colocado vinho para eles tomarem, e disseram que não tomariam vinho. Eles não tomariam vinho porque o pai deles ensinou a não tomar vinho. Ele, sendo um terrestre, um homem da terra, um ser humano comum, os filhos obedeceram, mas não obedeceram a Deus. E muitas vezes nós não conseguimos nossos objetivos porque desobedecemos a Deus, porque tentamos fazer as coisas conforme a nossa vontade e não conforme a vontade de Deus. Nos desviamos do caminho e como filhos desobedientes aos pais terrenos, somos filhos desobedientes ao Deus eterno e aí quebramos a cara. O texto de Jeremias, capítulo 15, a partir do verso 14, traz essa palavra, os filhos de Jonadab, de Recabe, obedeceram o pai deles, o pai terreno, e não tomaram vinho porque foi a ordem do pai. Mas Deus diz que muitos aqui não têm me obedecido.
Desde a madrugada que eu venho falando, venho pregando, dizendo, não vai por esse caminho, sai desse caminho, e as pessoas têm ido por um caminho diferente do que eu tenho falado, disse o Senhor. E a consequência disso é dor, é tristeza. Muitas vezes Deus tem falado a você, meu filho, é por aqui, mas você tem pensado no seu coração, não, é por aqui, eu vou por aqui. E Deus diz, meu filho, vem cá, vem para o meu lado, e você tem dito, não, eu vou por aqui que é melhor. Não devemos esquecer que Deus vê além. Nós podemos ver a pessoa, a parte externa dela. Deus vê o coração, o que ela pensa, o que ela quer. Se ela tem maldade ou bondade dentro do coração, Ele vê a mente. Ele sabe até quantos cabelos tem na nossa cabeça. Vamos refletir, vamos meditar. Um alô aí para o nosso irmão Ângelo Gabriel, a paz do Senhor, meu irmão. Vamos meditar e vamos confiar no Senhor. Se nós confiarmos, acredite, tenha certeza, confie que Deus trará a vitória para você. Mas você tem que ouvir a Deus, você tem que se humilhar, você tem que entender que Ele é seu Deus e não seu servo. Não existe essa história de dizer, Senhor, eu estou determinando e o Senhor vai ter que fazer isso. Não, nós não somos o seu Deus, nós somos os seus servos. E quando nós nos colocamos como servo, Ele, nosso Senhor, Ele vai fazer a diferença em nossa vida, pois Ele é o Deus que vela, que olha, que trabalha para aqueles que o servem, para aqueles que estão ao seu serviço, para aqueles que buscam a Ele. E Ele pode fazer na minha vida, Ele pode fazer na sua vida. Agora, que venhamos ouvir o que Ele tem falado. A maioria das pessoas vivem sofrendo a angústia, a tristeza, a amargura de sempre procurar alguma coisa para ocupar o tempo, porque não tem Deus, vive um vazio existencial, às vezes tem condições financeiras, é rico, tem belezas exteriores maravilhosas, mora em bons lugares, são intelectuais, tem de tudo, mas não tem o que falta, o que vai completá-lo, o que vai fazer feliz, que é Deus. Nessa tarde eu quero que você medite. Você tem, eu tenho, nós temos obedecido a Deus da maneira correta? Será que nós temos feito o que Deus quer de nós? Nós temos seguido a Deus ou queremos que Deus nos siga? Nós temos servido a Jeová, o Criador dos céus e da terra, ou tentamos colocar Ele como nossos servos? Temos feito o que a palavra de Deus nos ensina? Temos andado como Ele manda que nós devemos andar? Temos ouvido desde amanhã até agora a palavra dele, temos proclamado essa palavra, ou temos se desviado para o caminho do nosso coração? Que possamos meditar, que possamos pensar, porque Deus, Ele irá fazer para aquele que nele confiar. Pode parecer estranho, pode parecer difícil, pode parecer impossível, mas Ele vai fazer, porque Ele fez de um homem escravo, José, um menino que foi vendido como escravo aos 17, entre 15 e 17 anos, pelos irmãos. Quando pensou-se que ninguém, a própria família excluiu, era uma pessoa que ia ser infeliz, mas ele foi vendido como escravo. Lá onde ele chegou, foi comprado por um homem chamado Potifar, José, filho de Jacó. E lá se tornou grande na casa desse homem, que era general do exército de Faraó. Lá mentiram, enganaram e fizeram com que ele fosse preso. Na cadeia ele se tornou chefe, se tornou um homem de confiança do carcereiro. Ele se tornou um homem de confiança do carcereiro. E ali, preso, ele foi apresentado ao rei do Egito, ao faraó. E o faraó o constituiu como governador, quando ele tinha 30 anos. Um alô aí para nossa amiga Maiara Martins. Certo? Deus fez o impossível na vida daquele que era escravo, se tornou-se preso,
e veio a ser governador do Egito, José. Quando tudo parecia dar errado, quando tudo cooperava para um fim trágico, Deus fez a diferença. Não se aveste, não faça como fez Saul, que Deus mandou ele esperar, Samuel mandou ele ir lá para o monte para esperar, para fazer o sacrifício, e ele se avexou, fez o sacrifício e perdeu o reino. Deus sabe o momento exato de fazer. Ele é o dono do tempo. O tempo foi criado por ele. Antes dele não havia tempo. Ele é o princípio, o meio e fim de todas as coisas. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E ele pode fazer na sua vida, Ângelo Gabriel. Ele pode fazer na sua vida, Mayara Martins. Ele pode fazer na sua vida, Edilson. Ele pode fazer na vida de qualquer um daqueles que nele confiam. Vamos meditar, vamos confiar e vamos buscar esse Deus. Quando tudo parecer estar errado, coloque sua vida, coloque seus planos, coloque sua vontade nas mãos do Senhor e você terá a vitória. Ele é um Deus que cumpre suas promessas. E Ele é o único que pode fazer aquilo que ninguém acredita que seja feito. Então, por isso, eu venho dizer a você, medite na palavra de Deus e Deus vai fazer o impossível aos seus olhos acontecer. Deus pode e Ele faz. Boa tarde, fique na paz e medite na palavra de Deus. Jeremias capítulo 35, que conta a história dos recabitas, da fidelidade dos recabitas. E Deus fala que se você ouvir a palavra dele, se você obedecer, você conseguirá a vitória. Boa tarde, meus amigos. Fiquem na paz. Deus o abençoe.